estava eu, orando ao Senhor, pedindo uma direção para que o Senhor pudesse falar aos nossos corações, aquilo que Ele quer, nos dizer, compartilhar daquilo que Ele tem para nós. Eu estava orando ao Senhor e o Senhor me fez lembrar de uma época da minha vida, lá em 1999, assim que eu cheguei na melhor cidade que existe no mundo, Belfort Roxo City. E cheguei lá no momento onde estava só minha mãe e eu, e lá tinha antes, um tempo que onde nós começamos a morar lá em Belfort Roxo foi numa barraca, obrigado. Foi numa barraca que minha avó tinha, e só era eu e minha mãe, e o que minha mãe tinha decidido fazer ali, porque a gente tinha muita dificuldade para comer, para se alimentar, enfim, para as coisas necessárias ou básicas. Então minha mãe pediu ao meu tio, uma época, um dinheiro emprestado para que ela pudesse fazer salgado que ela tinha aprendido com a minha avó a fazer. Então, com 8 anos de idade, eu comecei a ir para a rua com aquelas, não sei se todo mundo aqui vai lembrar, outros não têm a época, mas assim, aqueles carrinhos de feira. Então, ali dentro eu levava o ketchup, essas coisas, o suco, e na mão aquela bandeja, aquela forma de bolo e salgados para vender. Então, o Senhor me fez lembrar disso. O Senhor compartilhou no meu coração esse momento da minha vida. O que eu mais, o meu suco era água com açúcar naquela época, e o que eu mais comia era tutu. Não me chamem para comer tutu, porque eu já comi muito tutu, mas foi um tempo assim que não tem como esquecer. E dentro disso, o que o Senhor falou para mim ali, eu pedindo ao Senhor uma direção para ministrar a igreja dele, para sermos ministrados. Então Ele me fez lembrar desse tempo, dessa época, dizendo para mim, olha, naquele momento eu te vi. E é isso que nós vamos compartilhar nessa manhã, amém? Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 43 ao 48. Livro de João, capítulo 1, verso do 43 ao 48. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos lá. No dia seguinte, Jesus quis seguir para a Galiléia. Então encontrou Filipe e lhe diz, segue-me. A propósito, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e diz a ele, encontramos aquele sobre quem escreveram Moisés, na lei e os profetas. Jesus de Nazaré, o filho de José. E Natanael perguntou-lhe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz a ele, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se dele e diz a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade alguma. 48. Natanael perguntou-lhe, de onde me conheces? Jesus respondeu, dizendo, antes de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Aleluia. Você pode assentar nesse momento. Nós já fomos orados aqui pela oração do nosso pastor, e isso é o suficiente. Irmãos, esse capítulo, ou essa história, se a gente for trazer pelo contexto histórico mesmo, vai falar de 3 vertentes. E essas 3 vertentes, elas são divididas, é claro, na visão de que cada um traz para a história. Primeiro, a relação de Jesus ter visto Natanael. Alguns historiadores, alguns vão dizer que era o pior momento da vida de Natanael. Então, por isso, Jesus diz que viu ele debaixo da figueira. Também diz que a relação de ter visto ele debaixo da figueira vem em contraponto à época onde Herodes estava matando os meninos, os filhos homens. Foi o mesmo tempo ao qual, guiado pelo Espírito Santo, pelo anjo, saiu Maria e José com Jesus para poder sair e não ser morto, Jesus ali por conta de Herodes. Mas também tem uma outra vertente que fala mais sobre essa questão ao qual Jesus fala, eis um verdadeiro israelita, aonde se dizia que era comum algum daqueles homens se colocarem debaixo da figueira para ler a palavra de Deus, para começar ali a estudar a palavra de Deus. E veio o orgulho, a alegria de Natanael entender quem ele era. Então, por isso que Jesus também fala, és um verdadeiro israelita.
Mas diante de todas essas histórias, e nenhuma delas contempla de fato a palavra ou mostra aquilo que verdadeiramente aconteceu, isso são só histórias à parte, né? Então, o que mais mexe com Natanael, e a gente pode ver um pouco mais abaixo, é a relação dele entender que aquele momento era único dele debaixo da figueira. Tanto que Natanael vai falar mais embaixo, olha, de fato tu és o Messias, eu encontrei o Messias, porque a realidade agora muda para a vida de Natanael, entendendo que aquele momento ao qual ele vivia, ou aquele lugar onde ele estava, era um lugar onde só estava ele. Então ele enxergou que aquilo que Jesus viu também não tinha condições nenhuma de alguém ver ou enxergar. Então, por isso que ele entendeu que aquele era o Messias. A primeira parte que nós precisamos entender é que a palavra de Deus vai dizer no livro de 2 Crônicas, no capítulo 16, é que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele contempla os nossos corações, Ele contempla a nossa vida. Em todo tempo Ele nos vê. Em todo tempo não tem nada que fuja dos olhos do Senhor. Não tem nada que possa se apartar da presença dEle. Não tem nada que se esconda do coração e dos olhos de Deus. Porque o Senhor é soberano. O Senhor mostra a todo tempo qual é a sua grandeza. E a sua grandeza é nos ver, nos olhar para que nós possamos entender o cuidado dele. A palavra de Deus também vai dizer em Salmos que nós somos as meninas dos olhos de Deus, ou seja, ele cuida tanto da gente que a menina dos olhos de Deus, ou seja, é a pupila pequenininha aqui, sabe? Então é muito sensível. Existe um cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Existe, sabe, algo que o Senhor tem conosco, que é nós entendermos que Ele quer cuidar da gente. Quando nós compreendemos que esse Deus soberano tem a visão sobre nós, esse Deus soberano cuida de nós, esse Deus soberano quer que nós possamos ser sensíveis à visão daquilo que Ele tem sobre a gente, sensíveis ao tato dEle, sensíveis ao olhar dEle. Em todo tempo Ele não nos abandona, não nos deixa, porque Ele contempla todas as coisas. E quando nós começamos a entender isso, quando nós começamos a raciocinar aquilo que o Senhor faz, ver conforme Ele também começa a nos ver, nós começamos a dar crédito pela visão que Ele tem sobre nós. Porque a palavra de Deus vai dizer que quem somos nós para que Deus se lembre de nós? Quem somos nós para que o Senhor pudesse se voltar e nos conhecer? A palavra de Deus vai dizer também que Ele conhece todas as estrelas e chama ela pelos nomes, e Ele também faz isso conosco. Ele conhece a cada um de nós aqui nessa manhã, Ele sabe o nosso nome, Ele sabe onde nós moramos, Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, e é por isso que Ele é soberano, e os olhos dEle sempre estarão sobre nós. Então a realidade daquilo que o Senhor falou sobre a vida de Natanael, é nós enxergarmos também sobre a nossa vida, uma vida que entende que nós não fomos abandonados, nós não fomos esquecidos, nós somos alguém cuidado pela mão do Senhor. Por isso que a palavra diz que ainda, sabe, que o pai ou a mãe venha se esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Ou seja, ainda que os seus próprios pais, a sua família não te veja, eu jamais apartarei os meus olhos de ti. Porque o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é um Deus que nos sustenta com a sua poderosa mão. É por isso que a mão de Deus sempre vai estar assim para nós. Ela nunca está pesada, mas ela está sempre querendo nos carregar, sempre querendo nos levar, sempre querendo nos mostrar que os olhos dele estão diante de nós. Vai muito mais daquilo que nós vamos fazer. Começamos a compreender a visão de Deus sobre as nossas vidas, nós começamos a entender aquilo que Ele tem. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 64:4, que diz o seguinte: olha, o Senhor, desde a antiguidade, não se ouviu, não se percebeu aos ouvidos, e nem sequer se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele descansam. Ou seja, descansa em Deus, porque Ele já está vendo a sua guerra, Ele já está vendo a sua luta, Ele já está vendo as suas necessidades, assim como Ele viu as minhas necessidades. Ele me fez lembrar em uma época onde eu tinha passado o maior perrengue da minha vida, com 8 anos de idade, tendo que ir para a rua, Ele me disse: eu te vi.
Então é isso que o Senhor faz em todo tempo, Ele demonstra o cuidado dEle sobre os olhos dEle, sobre nós, sobre a visão dEle, sobre nós, o cuidado que Ele tem sobre as nossas vidas. Aquilo que o Senhor tem para nós é sempre grande, aquilo que o Senhor tem para nós é sempre maravilhoso, porque os olhos dEle não se apartam de nós, os olhos dEle estão diante de nós em todo tempo. O Senhor veio, se manifestou em carne, veio depois, subiu, mas veio o Espírito Santo de Deus que não nos abandona. Ele está em todo o tempo cuidando de nós, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando das nossas finanças, cuidando de tudo aquilo que nós fazemos. Quando nós entendemos e percebemos que os olhos deles estão sobre nós. Quando nós começamos a caminhar e entender isso, nós começamos a nos apegar a tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque a vontade do Senhor ela é plena, a vontade do Senhor ela é magnífica e ela não se aparta de nós. Então nós precisamos compreender isso, nós precisamos em todo tempo saber que esse Deus cuida de nós, cuida da nossa casa. A palavra do Senhor também vai dizer em Salmo 121 que eleva meus olhos para o monte. E de onde me virá o socorro? A palavra diz, olha, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, se Ele fez os céus e a terra e colocou a cada um de nós aqui, será que Ele se importa muito mais com esse mundo do que com as nossas vidas? Esse Deus que a própria palavra diz que se manifestou querer morar dentro de nós, ou seja, Ele nos conhece. A palavra de Deus vai dizer que Ele esquadrinha o nosso coração, Ele vem e molda a nossa vida, Ele faz com que nós possamos enxergar aquilo que Ele tem de maravilhoso, para que aquilo que Ele vê em nós começamos a enxergar nele também, porque é precioso quando as nossas visões estão voltadas ao Senhor. É importante quando nós começamos a enxergar aquilo que Deus enxerga em nós, porque nós temos algo precioso, mesmo sendo vaso de barro. É entender que o azeite, aquilo que é precioso dentro de nós, é a presença dEle, é aquilo que Ele colocou dentro de nós, é entendermos que Ele manifestou a sua glória e não deixa de nos ver nem nos nossos piores momentos. Porque a palavra do Senhor vai dizer mesmo assim, em Salmo 121, a partir do versículo 4, que o Senhor não tosquenejará, Ele não dorme, Ele não cochila, os olhos dEle estão sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre esse povo, sobre essa terra. O Senhor não nos deixa só. É isso que nós precisamos compreender nesta manhã, que Ele é precioso, Ele é maravilhoso. Ele começa a trabalhar em nossos corações de uma maneira que nós nunca vimos antes. Alguém que se importa conosco, mesmo sabendo quem nós somos. Alguém que se colocou em disposição de nos amar, mesmo com nossos defeitos. Alguém que se colocou como carne numa cruz, para aí nós entendermos que os olhos dele não vai se desviar das nossas vidas. É nós que precisamos agora compartilhar aquilo que ele tem conosco, que é não mais se afastar de nós, mas caminhar conosco, porque Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele não esquece, Ele sabe que cada um de nós precisamos fazer diante dEle, então Ele não se aparta de nós, aleluia. Você pode glorificar a Deus enquanto eu dou um golinho d'água aqui? Eita glória! Jesus sempre nos socorre, independente do tempo, independente da estação, independente daquilo que nós passamos, independente daquilo que nós, como pessoas normais, seres humanos, colocamos como peso sobre as nossas vidas. Deus sempre nos enxerga, Jesus sempre nos vê. A palavra de Deus vai dizer que existia um tanque, o tanque de Betesda, onde todos os homens ou todos os enfermos estavam naquele lugar, e de tempo em tempo via um anjo tocar a água. Acaba que depois de um certo tempo Jesus vai até aquele lugar, encontra um homem 38 anos coxo, 38 anos parado, 38 anos sem andar, 38 anos buscando um milagre, 38 anos esperando com quem pudesse jogar ele na água, 38 anos esperando que alguém pudesse avistar ele. E naquele dia alguém avistou ele, e foi o próprio Senhor que avistou ele. Foi um dia que o Senhor me avistou mesmo com 8 anos de idade. Foi um dia que o Senhor te avistou, seja qual foi o tempo, foi 5 anos, foi 10 anos, foi 20, foi 30. Ele te avistou e é por isso que você está aqui nesta manhã, glorificando o santo nome dEle. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, queridos. Existe um tempo certo e correto para que nós possamos viver aquilo que Ele tem.
Existe um tempo maravilhoso, precioso, seja qualquer que seja a dificuldade que você tenha passado ou esteja passando, seja qual seja o tempo, seja qual sejam os anos, Ele não vai deixar de te avistar. Ele vai te olhar e vai falar assim, agora levanta e anda, ou seja, agora pega aquilo que antes te atrapalhava, porque eu cheguei e quando eu te vi, eu mudei a tua história. Aleluia! É isso que o Senhor faz conosco. Oh, lelebai, labacei, lebai, serei, lelebai. Oh, lelebacei, lele. Santo Deus, Ele não nos deixa só, queridos. Ele sempre tem algo sobre nós. Ele sempre nos avista. Ele não nos esquece. Ele sempre está com seus olhos atentos a nós. Existia um tempo onde a palavra do Senhor vai dizer sobre uma viúva pobre. Nós conhecemos bem a história. Nós conhecemos bem a história daquele homem, daquela mulher, daqueles homens que estavam naquele lugar. Só que a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor agora com os seus servos, ou seja, com os seus discípulos, enxergavam as pessoas que deixavam aquilo, sabe, diante do altar de Deus. Entenda uma coisa que nós precisamos guardar. Deus não se importa com o que temos. Deus se importa com aquilo que entregamos. É totalmente diferente termos algo e entregar algo diante de Deus. Deus não se importa com aquilo que nós temos, mas aquilo que nós entregamos. É por isso que a palavra vai dizer que o próprio Jesus viu o coração dela. A palavra vai dizer que o próprio Jesus enxergou aquela mulher. A palavra de Deus vai dizer que o próprio Jesus contemplou aquilo que aquela mulher estava fazendo naquele dia, naquele lugar. É isso que nós precisamos ter. Eu lembro de uma história que o pastor Demetrios contou assim que ele chegou na nossa igreja, sobre aquele homem que colocava os feijões, sabe, dentro de uma garrafa de 2 litros para contar quantos cultos ele tinha ido ao ano. No final do ano ele estava com a garrafa toda cheia de feijões, ou seja, uau, eu fui em todos os cultos. Mas aí o Espírito Santo veio e falou, eu só te vi em 4 cultos. Queridos, nós precisamos entender nesse tempo que eu não posso vir a este lugar para que o pastor me veja. Eu não posso vir a este lugar para que os meus irmãos me vejam. Eu não posso vir a este lugar para que as pessoas, sabe, possam dizer que eu vim ou deixei de vir. Porque Ele precisa contemplar o nosso coração. Ele precisa nos enxergar. A palavra é clara. Olha, veja aquela mulher. Ninguém mais diz nada, mas olha, Ele vê diferente daquilo que as pessoas enxergam. Seja qualquer pessoa que tenha falado sobre a tua vida, seja qualquer pessoa que tenha falado sobre você, fica tranquilo, porque é o Senhor que contempla o teu coração. É o Senhor que conhece o íntimo da tua alma. É o Senhor que sabe todas as coisas sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. É Ele quem sonda. É Ele quem te conhece, é Ele quem sabe o que você precisa. Ou seja, todas as vezes que nós venhamos aqui, seja para que os olhos deles estejam voltados a nós neste lugar. Ele precisa nos contemplar, Ele precisa enxergar a nossa vida. A Maura estava falando aqui e eu falei, oh meu Deus do céu, que bom, que confirmação do céu, Pai, eita glória. A Maura falou de Zaqueu, irmãos. Zaqueu subiu numa árvore, mais uma vez, uma multidão seguindo a Cristo, uma multidão indo atrás de Jesus, uma multidão, sabe, a parte de Deus, tentando encostar, tentando, sabe, receber algo, mas mais uma vez, o Senhor encontra um coração disposto a entender aquilo que ele tinha, disposto a entender aquilo que manifestava sobre Deus. Ah, mas ele só foi subir numa árvore e por isso se destacou que nada, queridos. O Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, Ele conhece com o nosso coração. Ele sabe muito bem que Zaqueu não subiu apenas para ver ele passar, mas subiu para ver se ele poderia mudar. Queridos, a manifestação da glória de Deus é nós enxergarmos que em momentos da nossa vida
nós precisamos subir a uma figueira, nós precisamos destacar-nos uns dos outros, para que o Senhor possa ver o nosso coração, destacar entendendo que não é disputa, não é uma situação acirrada um com os outros, mas entendendo que Ele contempla a nossa alma, Ele contempla a nossa vida. Eu preciso ser um contigo e você um comigo. Vai que o nosso coração é contemplado junto. Vai que a nossa vida é vista junto diante de Deus. Vai que o Espírito Santo de Deus fala sobre nós. Vai que o Espírito Santo de Deus começa a ministrar ao meu e ao teu coração. Então a diferença de quem seguia Deus para quem estava apenas num lugar é o coração. E toda vez que o Senhor vê um coração diferente, toda vez que o Senhor sonda um coração grato, toda vez que o Senhor começa a contemplar um coração que quer a presença dEle, Ele sempre entra na casa, Ele sempre muda a história, Ele sempre faz algo novo, Ele sempre começa a transformar as pessoas, a vida, tudo aquilo que Ele vê, como o nosso pastor falou um tempo atrás aqui na pregação sobre aquele homem que estava dentro de uma sinagoga com a mão, sabe, ali ressequida, e o Senhor vai em algum momento e chama ele ao meio, ou seja, pessoas, nós, como Cristo, como corpo de Cristo, precisamos enxergar aquilo que é um problema em nós, precisamos enxergar aquilo que nos dificulta, nos achegarmos a Deus. Fica tranquilo, querido. O Senhor te chama como Ele chamou aquele homem para o meio, para que possa transformar, para aquilo que não tinha vida, ter vida, para aquilo que não tinha alegria, começar a ter alegria, porque o Senhor contempla os corações. E para terminar, queridos, eu vou pedir o Ministério de Louvor para se colocar aqui neste lugar. Você pode se colocar de pé também nesta manhã. Aleluia. E para terminar, a palavra do Senhor vai dizer, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele. Eu entrarei e sentarei na mesa com ele. Eu entrarei e começarei a transformar a vida dele. Ou seja, aquilo que Apocalipse 3:20 vai dizer, é aquilo que nós enxergamos em Zaqueu. Porque a mesma coisa, me convém entrar na sua casa hoje, eis que estou à porta e bato. Me convém entrar na sua família hoje, eis que estou à porta e bato. Me convém transformar a sua vida hoje, eis que eu estou à porta e bato. Me convém mudar a sua vida, a sua trajetória, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você entendeu. Me convém entrar na sua casa, me convém manifestar aquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Que nós possamos ser ministrados nesta manhã, que nós possamos ser, mais uma vez, entendendo aquilo que o Senhor fez. Pedir a Maura para cantar o segundo louvor, que é Eu Me Rendo aos Seus Pés, como nós ouvimos nesta manhã. Porque tudo aquilo que nós vimos hoje, tudo aquilo que nós lemos nesta manhã, sobre o Senhor nos ver, é nós sermos gratos a Ele, é nós enxergarmos a gratidão desse Deus. Ele nos viu um dia, Ele nos enxergou, Ele nos chamou. Como não ser grato? E o grato é o único que entende que precisa se render aos pés do Senhor. O soberbo não, mas o grato entende, Ele me viu, e é por isso que eu preciso me render a Ele. Ele me viu, e é por isso que eu preciso viver para esse Deus. Ele me viu, e é por isso que eu preciso me render diante do altar dEle. Mais uma vez, usando a vida do pastor Demetrios, que sempre fala, o altar ele não fica devendo nada para ninguém. O altar de Deus é um lugar onde é liberado coisas preciosas do Senhor. Se colocar no altar, e aí você fica à vontade de vir ao altar ou não, coloca a mão no seu coração. Você fica à vontade. Mas o altar é demonstrar rendição a Cristo, é rendição ao Senhor por tudo que Ele fez. Amém?